tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, ela é um componente curricular do nono ano. Nono ano que estamos no trecho do conteúdo do nosso livro, que ele aborda já a Revolução Bolchevique. Bem, é bom lembrar, é bem verdade que nós já vivenciamos a Revolução Menchevique lá em fevereiro, e agora nós chegamos na Revolução de outubro de 17. Essa revolução que vai ser, não é, liderada por Lenin, ao lado de seu fiel companheiro, camarada de luta, não é, política, pelas mudanças que a Rússia, segundo a visão dos dois, deveria ter. E lembrando que esse período revolucionário é um período agitado, é um período em que a Rússia estava em sérias dificuldades sociais, em sérias dificuldades econômicas, políticas também, apresentando uma série de fragilidades e questões que deveriam ter sido resolvidas e não foram resolvidas. A bola de neve foi crescendo, a Rússia ainda por questões de rivalidade, né, com o Império Austro-Húngaro, participa da Primeira Guerra Mundial, tem essa concepção de lutar pela sua influência na região da Europa, pondo em prática o chamado pan-eslavismo, e tivemos com isso a saída da Rússia, porque não fazia mais sentido os russos estarem no conflito da Primeira Guerra Mundial. Eles se retiram e vamos evidenciar com a Revolução a possibilidade de uma mudança gigantesca. Os gastos com o conflito eram muito grandes, então a Rússia opta por não mais participar do conflito, e até porque em 1917 houve a Revolução Russa. Lembrando que houve uma revolução menchevique em fevereiro, em outubro a Revolução Bolchevique. Menchevique é um grupo dentro do Partido Socialista que significa minoria, e bolchevique significa maioria. Os mencheviques estavam alinhados em pensamento, em teoria, com o que seria o socialismo utópico. E os bolcheviques alinhados, caminhando junto com o pensamento socialista científico de Karl Marx e de Engels. Temos aqui o nosso conteúdo postado na página 32. Então, o grande desejo de Marx, o grande desejo de Engels, é que fosse promovida uma revolução proletária. Como assim proletária? Proletária, já falei com você, já mencionei isso. O termo proletária significa trabalhadores. Esses trabalhadores vão começar a promover a luta de classes e, a partir de então, tomar posse do seu governo. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Um país em crise, vivenciando momentos de violência por parte do seu governo para bloquear, minar, restringir, acabar qualquer possibilidade de reivindicações serem atendidas, de revoltas se prolongarem. Então, o governo começou a cortar esse mal, impedir que os revolucionários chegassem ao poder.
Mas esse impedimento não vai durar muito tempo até que os russos, os trabalhadores, conseguem tomar o poder. O que é que temos aqui? Na página 32. A Revolução caminhava a passos largos para consolidar o proletariado no poder. Na página 32, observa aí. As críticas aumentavam em relação à participação russa na guerra, sempre associada à crise econômica e social vivida na Rússia. Paralelamente a essa situação, o Partido Bolchevique se organizou, saindo da clandestinidade. O que significa a clandestinidade? Significa que o partido fica trabalhando às escondidas, fora da legalidade. Ele pode estar até atuando, participando de alguma maneira, mas ele está participando de uma forma clandestina, ou seja, não de forma oficial. Ele fica à margem da sociedade. Ele não tem seus direitos legais respeitados, não tem seus direitos legais conquistados. Ele fica à margem, como se tivesse esquecido, oficialmente esquecido. Não é? Mas ele trabalha na forma clandestina, por debaixo dos panos, como você queira colocar. Não é? Não numa situação oficial, por debaixo dos panos. Pois bem, Lenin, ao lado de Trotsky, voltou a defender até as teses de Abril, que nós vivenciamos essas teses de Abril ano passado, né? Aliás, ano passado não, na aula passada. O combate ao sistema capitalista, a estatização das empresas, um governo proletário, um controle social de produção, uma reforma agrária, são dos tópicos das teses de Abril. Além de criar, ainda na parte 32 do primeiro parágrafo, além de criar condições para derrubar o governo menchevique e assumir uma ditadura do proletário. 32. Com o tema paz, pão e terra, eles difundiram suas ideias entre os trabalhadores e população em geral. Com o passar do tempo, o número de trabalhadores que começam a defender, a ser simpatizante das ideias de Lenin e de Trotsky começam a crescer. Interpretando, chegando à conclusão de que a única saída para combater a exploração capitalista seria a introdução de um regime socialista na Rússia. Não é? Então, a população começou a absorver e a ver com bons olhos essa nova possibilidade de governo, uma nova situação. Então, continuando aqui. Com o lema paz, pão e terra, eles difundiram suas ideias entre trabalhadores e a população em geral. A paz significava o fim da participação na Primeira Guerra Mundial, principal causadora da crise. O fato da Rússia entrar na guerra é um fato a mais, é uma concepção a mais, não é? Mas é bem verdade que a Rússia já estava, não é, cambaleando economicamente já fazia um bom tempo, desde o final das últimas décadas do século XIX. Principal causadora da crise econômica vivida pelos russos. Defendiam o pão como símbolo para que acabasse a fome e a miséria, dando condições para que todos se apropriassem do que eles mesmos produziam. O que significa esse termo aí, apropriar? Que eles pudessem dominar, ter em suas mãos aquilo que eles mesmos produziam. Deu para entender? Se ele produzia arroz, aquele arroz ficaria para ele. Se ele produzia trigo, aquele trigo ficaria para ele.
não é? E a terra simbolizava o direito de ser um trabalhador digno e ter onde produzir bens de consumo. Os bolcheviques passaram contra o governo menchevique. Os bolcheviques passaram a apoiar os sovietes na luta contra o governo menchevique. Quem são os sovietes? São os camponeses. E organizaram duas instituições que foram decisivas para garantir a revolução. Não é? Quais foram essas duas instituições? O Comitê Militar Revolucionário Soviético, que teria a função de administrar de forma centralizada a Rússia, bem como de cuidar de questões militares e as estratégias para a organização da revolução. Então, esse comitê tinha uma visão militar, cuidar das coisas militares, e uma estratégia para pôr em prática o processo revolucionário na Rússia. E a Guarda Vermelha, uma força paramilitar responsável inicialmente por assumir as atividades militares. Essa Guarda Vermelha, em alguns países tendência de ideologia socialista, eles sempre acreditam que seja necessário a colocação dessa Guarda Vermelha aí de um exército paralelo, para que esse exército paralelo fosse fiel ao governo. Qualquer intervenção da oposição com o propósito de dar um golpe de Estado, esse grupo paramilitar daria o suporte, não facilitando, bloqueando qualquer intenção da oposição de tomar o poder através de um golpe com a utilização de armas. Não é? Pois bem, em 25 de outubro de 1917, a Guarda Vermelha derrubou o governo menchevique e colocou os sovietes no poder. Então, esse grupo militar, não é, vai promover uma revolta, vão se organizar, vão se unir para tirar os mencheviques do poder. Lembrando, não é, os mencheviques chegam ao poder, tem o nome daquele líder Georgi Livlov, que consegue implementar um governo minoritário. Inclusive, alguns historiadores chamam esse governo de governo branco, exército branco e exército vermelho, não é? O exército branco seria... Desculpe, o exército branco seria o governo menchevique e o exército vermelho seria o governo bolchevique. Avançando com o nosso conteúdo, desenvolvendo o nosso conteúdo, nós chegamos aqui à implantação do socialismo na Rússia, já na página 33. O que é que diz aqui essa implantação do socialismo na Rússia? A Revolução Bolchevique não almejava, não desejava apenas derrubar o regime político republicano. Visava, acima de tudo, acabar com as características da autocracia czarista. Essa autocracia czarista que ainda era bastante forte em outros setores da sociedade, como na economia e na política. Então, a gente percebe aí que o objetivo também do regime não era apenas derrubar o regime político republicano, mas acabar com qualquer possibilidade de dimensão da existência, da força ainda do czarismo.
não é? Czarismo significa imperador em russo, não é? Em outros setores da sociedade, que ainda era bastante forte essa autocracia czarista, principalmente na economia e na política. Dessa forma, após derrubarem o governo de transição menchevique, os bolcheviques tomaram várias medidas que rompiam de vez com o antigo sistema, instituíam um governo socialista com características proletárias, não é? Proletário significa que os trabalhadores vão estar à frente desse governo. O que é que temos aqui? Dentre várias medidas destacaram-se, vamos ver. Veja. Nacionalização das empresas estrangeiras, cabendo a uma espécie de conselho formado por trabalhadores, não é? Para organizar e administrar. Voltando aí, nacionalização das empresas estrangeiras, cabendo a uma espécie de conselho formado por trabalhadores, organizar e administrar. Um conselho desses administradores, formado por um conselho de administradores formados por trabalhadores para designar, para definir como é que seria essa estrutura. Um outro aspecto aqui, dessas medidas do governo bolchevique. Instalação de um Estado laico. O que significa aí, professor, Estado laico? Esse Estado laico significa um Estado livre, ou seja, sem a participação da Igreja, Um outro item significa regulamentação do direito de greve para os trabalhadores, bem como uma reforma trabalhista para atender às necessidades deles. Então, se via ali a necessidade de uma reforma trabalhista, por quê? Porque os trabalhadores viviam em condições subhumanas e também eram muito explorados, não é? Muito explorados. Consolidação da Guarda Vermelha e do Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes. Um outro aspecto dessas medidas é a igualdade entre todos os russos. Temos uma foto aqui que traz assim uma legenda. Lenin e Stalin criaram a unidade entre os trabalhadores através dos sovietes e também as bases para o governo socialista russo. Joseph Stalin, ele vai ser o secretário-geral do Partido Socialista Russo. E assim que Lenin morre, ele vai assumir o poder, não é? O nome dele é muito complicado a pronúncia, mas o nome Stalin significa homem de ferro, devido à sua dureza, devido à sua forma de agir nas questões políticas, não é? Daqui a pouco, nas próximas páginas, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco do seu perfil e como vai ser seu governo quando ele vai instalar a NEP, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tudo essa situação toda. Pois bem, essas mudanças internas rompiam diretamente com o sistema capitalista e enfraqueciam a burguesia e, consequentemente, o partido menchevique. No âmbito externo, a situação da Rússia
estava bastante delicada. No campo externo, a situação da Rússia estava bastante delicada, principalmente por conta da decisão do governo de sair da guerra, o que forçou os russos a cederem importantes territórios que estavam sob seu poder, como a Ucrânia, Finlândia, Polônia e Bielorrússia. Além dessas dificuldades políticas e internas, os proletários tiveram de combater grupos militares que tentavam estabelecer o poder menchevique. Um grande conflito civil. Vamos fazer algumas questões aqui que vão colaborar de forma significativa para o nosso conhecimento histórico, para a nossa formação. Primeira questão. Um dos episódios, praticando conhecimento, primeira questão, página 35. Um dos episódios que acirraram os ânimos, né, deixaram as rivalidades mais intensas, mais fortes, e colaboraram para a queda do regime czarista foi o Domingo Sangrento. Comente esse conflito. A resposta: foi um conflito interno na Rússia czarista. Foi um conflito interno na Rússia czarista ocorrido entre 1905 e 1906, sob a liderança do padre Gapon, que culminou com a morte de milhares de operários metralhados a mando do governo de Nicolau II. Ponto. Eles reivindicavam, eles quem? Os protestantes, os reivindicadores, a população em geral, reivindicavam melhores condições de trabalho e salário, melhores condições de trabalho e salário. Vamos para o quesito número 3, que diz assim: após a Revolução de Fevereiro, foi estabelecido um governo de transição política. Comente. Qual seria a resposta, então? Com a derrubada do regime czarista, os burgueses mencheviques queriam o estabelecimento de uma república liberal, enquanto os bolcheviques queriam um regime comunista. Ponto. Sendo assim, instituiu-se um governo de transição com sede em Petrogrado e liderado pelo príncipe George Lvov, representante da burguesia. Pronto. Feitas essas duas questões, vamos sair na 35, vamos para a página 34, para que a gente possa aqui aprofundar nosso conhecimento. E já na página 34, apresenta para a gente aí um link que fala sobre o Exército Vermelho e Stalin. Aquele que eu antecipei para vocês há algum tempo aqui nessa aula de hoje ainda, né? Joseph Stalin nasceu no Império Russo, na atual Geórgia. Ativo personagem do Partido Comunista, ele assumiu o cargo de secretário-geral em 1924, tornando-se, na prática,
governante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin consolidou, atenção aí, consolidou o poder após a queda de Lenin. Teve postura autoritária, eliminando a burocracia para ele, um fator de crise para os soviéticos. Executava seus inimigos e opositores. Teve grande destaque na Segunda Guerra Mundial, sendo responsável direto pela derrota alemã na guerra. Quando o livro diz que ele foi responsável direto, isso é uma verdade inegável, né? A participação de Stalin para a vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente no que se refere a uma das batalhas de maior duração da guerra, se não a maior, que foi a Batalha de Stalingrado. Stalingrado foi uma batalha muito intensa, cerca de 800 e poucos dias, o cerco alemão a essa cidade e a população civil lutando bravamente contra o exército nazista. Depois, eu acredito, inclusive, que os soviéticos, os russos, hoje os russos, na época soviéticos, tiveram a maior perda em termos de países durante a Segunda Guerra Mundial. Acredito que sim. Né? E foram o povo que mais perdeu dos seus habitantes em números absolutos na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, vamos para a página 34, que diz assim: após o fim da guerra, da Grande Guerra, os aliados da Rússia, entre eles Inglaterra, França e Estados Unidos, passaram a apoiar abertamente o Exército Branco. Além das tropas destes países, a intervenção estrangeira na Rússia contra os bolcheviques contou, entre outros, com os gregos, estoianos da Estônia, canadenses, servos, romenos e italianos. O Exército Vermelho, comandado por Trotsky, combateu os brancos até eliminá-los por completo em 1920, quando os aliados se retiraram da Rússia. Nesse período, ficou conhecido como o comunismo de guerra. Nós temos uma guerra civil na Rússia, o Exército Branco representando o Exército Bolchevique, o Exército Vermelho representando os bolcheviques. O Exército Branco menchevique recebia apoio da França, recebia apoio dos canadenses, dos romanos, dos italianos, né? Enquanto que o Exército Vermelho, com a liderança de Trotsky, conseguiu vencer os brancos, mesmo com o apoio de outros países como França, Romênia, Sérvia. Naquele momento tinha a Sérvia, viu? É uma situação que aconteceu muito durante o século XX. O mapa europeu passou por várias transformações. Então, a gente precisa estar sempre pontuando, sempre focando nisso. Nesse momento, existia a Sérvia aqui sem problema nenhum. Depois da Segunda Guerra, deixa de existir. Na década de 90, a Sérvia volta a existir como um país autônomo. Então, em 1922, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrangendo a maior parte do leste europeu, sendo os principais líderes Joseph Stalin. No plano econômico, foi instituída a nova política econômica, a NEP, que visava atrair investimentos externos para combater a grande crise financeira causada pela Revolução e pela Primeira Guerra Mundial. A nova política econômica abre espaço para o setor privado de comércio, a produção de bens de consumo. No campo, a reforma agrária se concretizou e foram formadas várias cooperativas de trabalhadores, sem a centralização individual da produção. O controle
continuava nas mãos do Estado russo. Então, ele deixava a população formar cooperativas. O que é que são cooperativas? São grupos que cada um trabalha para si, mas o Estado permaneceria forte no governo de Stalin, né, orientando todas essas medidas econômicas aí. Tá bom assim, pessoal? Na próxima aula nós vamos prosseguir, aliás, finalizar a formação e o aparecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom assim? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.